Bom dia, tudo bem? Vou explicar para vocês hoje o Teorema de Laplace através desse exemplo. O que é o Teorema de Laplace? É o método que a gente tem para a gente calcular determinante de ordens maiores do que 4. Não que ele não calcule determinante de ordem menor, mas no caso, para a gente calcular um determinante de ordem 2 ou 3, os métodos que a gente já conhece, que a gente já trabalhou, eles são mais fáceis. Não que o Teorema de Laplace seja difícil, mas ele é um método mais comprido, é um exercício mais longo. Tá? Mas o que é o Teorema de Laplace? Ele consiste em você escolher qualquer fila no determinante. Quando a gente fala fila, a gente está se referindo a qualquer linha ou a qualquer coluna no determinante, tá? Escolher qualquer fila e fazer o quê? Pegar o elemento e multiplicar pelo seu cofator. Então, o que vai ser o Teorema de Laplace, então? Você vai calcular a soma do produto, ou seja, da multiplicação do elemento com o seu cofator da fila. Então, no caso, eu vou pegar todos os elementos, calcular o seu cofator, multiplicar e somar os resultados. Então, no caso, eu vou multiplicar o elemento com o cofator, né? Então, no caso, se eu escolher uma fila que tem muito zero ou que tem zero, vai facilitar o meu cálculo. Por quê? Porque a gente sabe que todo número multiplicado por zero dá zero. Então, no caso, eu não vou nem precisar calcular o cofator, porque eu sei que quando eu for multiplicar já vai dar zero, né? Então, no caso aqui, eu já até separei. A primeira coluna, ela tem 2 zeros. Eu poderia também pegar aqui a terceira linha, que eu também tenho 2 zeros. A terceira coluna, que também tem 2 zeros. Independente da fila que eu escolha, o resultado vai ser o mesmo, né? Mas para facilitar, vamos escolher as filas que tem mais zero, ou seja, a fila que tem mais zero, porque eu vou escolher só uma, né? Então, no caso aqui, vamos calcular pela primeira coluna. Então, no caso, o que vai ser o determinante, então? Vai ser 1, que é o primeiro elemento, vezes o cofator dele. Esse elemento, ele está onde? Ele está na primeira linha com a primeira coluna, mais 3, que é o segundo elemento, vezes o cofator dele. Aonde que esse elemento está? Ele está na segunda linha, também com a primeira coluna, mais 0, que é o elemento, vezes o cofator dele, que vai ser quem? Terceira linha com a primeira coluna, mais 0 vezes o cofator dele, que ele está onde? Na quarta linha com a primeira coluna. Então, no caso aqui, eu preciso calcular esse cofator? Não preciso, por quê? Porque quando eu for multiplicar por zero, vai dar zero. Esse daqui, eu preciso calcular esse cofator? Não preciso também, por quê? Porque quando eu for multiplicar por zero, vai dar zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esses dois cofator, né? Começando aqui da primeira linha e primeira coluna. Então, ó, calculando aqui. Cofator do A11. Primeira linha e primeira coluna, não é? Quem que é o cofator? Menos 1 elevado a 1 mais 1, primeira linha, primeira coluna, vezes o menor complementar. Quem que é o menor complementar? É o determinante da matriz, que eu vou tirar a primeira linha e vou tirar a primeira coluna, né? Então, ó, copiando o determinante, 1, 3, 0, 0, menos 2, 4, menos 1 e 3, 0, 3, 0, 1, 1, 3, menos 2 e menos 1. Então, eu vou tirar quem? Eu vou tirar a primeira linha e vou tirar a primeira coluna. O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó, não foi? Então, eu vou calcular esse determinante. Então, ó, 4 menos 1 e 3, 3, 0 e 1, 3 menos 2 e menos 1. Resolver esse determinante, vamos fazer pela regra de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas. Repetindo as duas primeiras colunas. Retinhas positivas, as diagonais positivas. A primeira eu tenho um zero, não tem? Menos com mais, menos, mas eu tenho zero, zerou. A segunda, mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. A última, mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Agora aqui, primeira retinha negativa.
Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Vezes 3, 3. Agora aqui, menos vezes menos, mais. 2 vezes 4, 8. Aqui, menos, mas eu tenho um zero, zerou. O que sobrou? Menos 18 com menos 3, menos 21. Menos 21 com menos 3, menos 24. Menos 24 com mais 8 vai dar menos 16. Então, esse determinante foi igual a menos 16. Aí, eu vou voltar lá no cofator. Quem que vai ser o cofator do elemento que está na primeira linha e primeira coluna? 1 mais 1, 2, vezes o determinante, que é o menor complementar. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Mais vezes menos, menos. Vai dar menos 16, né? Então, ó, já vou colocar aqui no determinante. 1 do elemento vezes o seu cofator. Quanto que deu o cofator dele? Aqui, né? Menos 16. Agora, 3 vezes quem? O cofator do A21. Cofator do A21. Quem que vai ser? Menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o menor complementar, né? Para calcular o menor complementar, vamos tirar a segunda linha e a primeira coluna. Então, ó, recopiando o determinante. 1, 3, 0, 0, menos 2, 4, menos 1 e 3, 0, 3, 0, 1, 1, 3, menos 2 e menos 1. Quem que a gente vai tirar? Segunda linha e primeira coluna. O que sobrou para a gente calcular? Menos 2, menos 1 e 3. 0, 0, 1, 1, menos 2 e menos 1. Ó, menos 2, menos 1 e 3. 0, 0 e 1. 1, menos 2 e menos 1. Para resolver pela regra de Sarri, vamos repetir as duas primeiras colunas. Menos 2, menos 1 e 3, 0, 0 e 1. Aqui estão as retas positivas. Mais, menos com menos, mais com mais, mas eu tenho um zero, zerou. Menos com mais, menos, mas eu tenho um zero, zerou. Última, mais com menos, menos 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora as negativas. Menos, menos com menos, menos com menos, mais com menos, menos 1 vezes 1, 1 vezes 0, zerou. Menos com menos, mais com menos, menos 2 vezes 2, 4. Menos, mas eu tenho um zero, não tem? Então, zerou. O que sobrou? Menos 1 com menos 4, menos 5. Então, o menor complementar deu menos 5. Voltando para calcular o cofator. Menos 1 elevado a 2 mais 1, 3. Vezes o menor complementar, que deu menos 5. Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Menos com menos, mais. 1 vezes 5, 5. Então, esse cofator deu 5. Então, eu vou voltar e vou colocar ele aqui, ó. Esse cofator deu 5. Quanto que vai dar esse determinante, então? Mais com menos, menos 1 vezes 16, mais 3 vezes 5, 15. Menos 16 com mais 15, menos 1. Aqui está a resposta do determinante. A gente poderia escolher qualquer fila nesse determinante e calcular. Qual que seria o resultado? Menos 1, tá? Então, pessoal, é isso aí. Fica com Deus. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp.